Bem-vindos ao Liderança e Sabedoria, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas e liderança. Eu sou Cleiton Pinheiro e nos próximos minutos eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência ao longo desses anos à frente de equipes, gerindo pessoas, que vai ajudar na sua liderança. O tema de hoje é 5 características da liderança de Jesus. Olha só, o maior líder que já existiu. Na realidade, existem muito mais características. Então, se você é líder, se você realmente quer ter uma liderança eficaz, se você é empresário, se você é empreendedor, a sua referência na liderança, no empreendedorismo, no meio empresarial tem que ser Jesus. Porque ele é o maior líder que já existiu, o maior líder de todos os tempos. E eu peguei só 5, dentre várias que ele nos ensina, dentre várias que ele praticou, mas eu escolhi 5 para compartilhar com você hoje. Eu gostaria que você anotasse, porque é importante você refletir dessas 5, qual delas você coloca em prática no seu dia a dia? Qual delas você realmente aplica da maneira como Jesus fazia? Claro que é um desafio você agir como Jesus. Eu não vou falar para você, olha, você tem que fazer igual a Jesus, porque eu sei que o nosso desafio é esse, é a cada dia mais parecer com Ele, colocar em prática o que Ele nos ensinou. Por isso que eu peguei essa 5 que eu quero que você reflita depois, tá? Olha só, primeira característica que eu quero falar com você. Humildade. A humildade de Jesus. Tem algo que eu aprendi ao longo dos anos. Olha só, uma pessoa que ela não precisa falar. Então eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que ela é humilde, ela não precisa falar que ela é humilde, porque ela já sabe que ela é. É sempre importante você refletir sobre aquilo que as pessoas falam a respeito de si. Porque quando você já é, você não tem necessidade de falar. A necessidade de falar geralmente ela vem quando você precisa se autoafirmar, precisa realmente falar coisas para o seu cérebro ouvir e trabalhar aquilo. Então a humildade, ela tem que fazer parte do líder. Cleiton, mas se você está falando que a pessoa que ela não precisa falar, então quem não é vai ter necessidade e a pessoa não vai ser humilde. O problema é que não tem como você falar de liderança sem falar de humildade. O que eu quis trazer para você aqui, o entendimento foi o seguinte: se você tem o hábito de falar que você é um líder humilde, reveja os seus conceitos, porque se você não precisa falar. Pelo menos não tem nenhum, eu não vi até hoje um versículo na Bíblia que Jesus fala assim, olha, eu sou humilde. Eu sou uma pessoa humilde. Pelo menos eu não conheço, tá? Pode ser que tenha e eu não vi, mas eu não vi ainda. Então, é importante você aprender com a humildade. Olha só, como que Jesus nos ensina sobre humildade? Ele era humilde. É através da prática. Entendeu? Então, é importante que você já tenha esse entendimento, que assim como Jesus era humilde, nós também precisamos ser, porque essa era uma das características da sua liderança. Eu separei um versículo aqui que eu quero falar com vocês. Olha só, João 13. Eu vou ler aqui para você entender. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Olha só aqui, Jesus já sabia quem ele era. Ele já tinha identidade, ele já tinha conhecimento. Então ele sabia que veio do Pai e que estava voltando para ele. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Olha só, Jesus poderia chegar para os discípulos e falar assim, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Não falou nada. Levantou, pegou a bacia com água e ele mesmo começou a limpar. Eu fico imaginando o constrangimento dos discípulos. Constrangimento com a humildade de Jesus a ponto de lavar os pés dos discípulos. Você já esteve ao lado de uma pessoa humilde, mas a pessoa humilde que chega a te constranger pelo comportamento que ela tem, assim como Jesus provavelmente fez aqui com os discípulos? O ato que ele fez ali, com certeza constrangeu, porque jamais os discípulos esperavam que Jesus fizesse aquilo. Mas ele ensinou na prática como deveria ser feito. E é isso que é importante você refletir.
o quanto você é uma pessoa humilde, o quanto você, exemplo, conseguiria fazer este ato aqui que Jesus fez. A humildade, ela tem uma ligação com as suas feridas, com os seus gatilhos. Então, se você carrega uma ferida, se você carrega uma mágoa dentro de você, se alguém pisa no seu calo, se alguém aciona o seu gatilho, você se transforma. Então, muitas vezes não é a questão da soberba que você carrega, é apenas as feridas, que quando são acionadas, tiram você de si. Faz com que você fale coisas que depois você se arrependa. Então, por isso que o primeiro ponto que eu quis falar aqui com você é sobre humildade. O quanto você realmente é humilde no seu dia a dia. Importante para você refletir aqui, ok? Vamos lá, segundo ponto que eu anotei aqui. Segunda característica. Jesus era amoroso e tinha empatia. Jesus era amoroso e praticava empatia com as pessoas. Falar do amor de Jesus, talvez para quem não conheça, pode ser que você não consiga impactar a pessoa como realmente você gostaria. Porque quem conhece o amor dele, e eu vou te falar isso porque por muitos anos eu não conhecia esse amor que Jesus tem. Esse amor que Jesus tem não só pelas pessoas, por mim. E ele sempre me amou e eu nunca percebi. E quando realmente eu tive o entendimento de quem ele era e o quanto que ele me ama, gente, isso aí mudou minha vida. Então, o quanto você... Eu não vou falar que você tem que ser amoroso como Jesus, porque eu acho que Jesus não vai ter um amor igual assim. Você não vai conseguir ter o amor que ele tem por nós. Não sei se você vai conseguir chegar no mesmo nível que ele de amor pelas pessoas. É fácil você amar quem você convive, quem é da sua família. Jesus amava todo mundo. Entendeu? Então isso aqui é importante você entender. Mas é importante que você faça a leitura do quanto na sua liderança, no seu dia a dia, o quanto você consegue transferir algo para as pessoas no sentido do amor. Quantos colaboradores do seu time não receberam o amor de pai nem de mãe? E de repente a oportunidade que você tem de mostrar para eles que, olha, o amor provoca isso. A Bíblia fala que o amor sobrepõe todas as coisas. Mas o quanto você, na liderança, com o seu time, no seu dia a dia, você consegue passar isso para as pessoas. Eu separei um versículo aqui que eu queria falar justamente sobre isso, porque olha só, João 15 fala o seguinte, a Bíblia fala o seguinte: o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Então olha só o que Jesus está pedindo para a gente, que nós precisamos uns aos outros amar, assim como ele nos amou. E eu já vou te adiantar, não é fácil. Que nem eu te falei, amar as pessoas da sua família, amar as pessoas que você tem intimidade, amar as pessoas que você tem afinidade, é fácil. E Jesus está falando o seguinte, ame uns aos outros, assim como eu os amei. Então esse é o nosso desafio e é isso que você tem que trazer para a sua liderança. Porque, tá bom, vou baixar um pouco a régua. O quanto você tem afinidade com todos do seu time? Existem muitos líderes que não têm afinidade com todos. Ele é mais chegado em alguns e menos chegado em outros. Tem mais afinidade com alguns e menos com os outros. O problema é quando essa afinidade ela passa do ponto. E você começa a abrir exceção para alguns e você faz para uns e não faz para os outros. Você começa a fazer uma diferenciação, uma separação. O quanto você pratica a empatia e se coloca no lugar do seu colaborador. O entendimento que ele tem, porque por tudo que você passou na vida, você já está no outro nível, mas e o seu liderado? O quanto você pratica a empatia para buscar entender a cabeça dele, como ele funciona? Porque se você não faz isso, isso vai afetar a sua liderança. Olha só, na sequência, Jesus ainda fala o seguinte, ó, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. A Bíblia fala sobre isso. Que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus fez isso. Então, eu quero que você reflita um pouco o quanto você é um líder amoroso, o quanto você pratica empatia, o quanto você realmente ensina para os seus liderados essa característica que Jesus sempre carregou, para você refletir aqui. Terceiro
Terceira característica que eu quero que você anote aí. Jesus ensinava na prática, não era somente no que ele falava. Jesus, quando ele ia contar uma parábola, então ali ele estava ensinando, e as parábolas que Jesus trazia, cada um refletia de uma maneira. Mas Jesus também tinha preocupação de ensinar com a prática. Exemplo, nós falamos aqui sobre humildade. O que Jesus fez? Na prática, ele lavou o pé dos discípulos. E ali ele ensinou. Então, quantos bons exemplos Jesus fez no seu dia a dia, os discípulos convivendo com ele, durante o período que eles estavam juntos, que os discípulos aprenderam. Olha quantas coisas você aprendeu com seu pai, tanto positiva quanto negativa. Quantas coisas você aprendeu com a sua mãe, com seus líderes. Seu pai sempre te ensinou o que é certo, mas se ele fazia algo de errado, você aprendeu com ele. É importante você refletir. As lembranças que você tem dos seus pais, muitas delas, as que mais te marcam, é em cima daquilo que você via eles praticando. Então deixa eu te chamar aqui um ponto de atenção. O que você tem ensinado para os seus liderados sem abrir a boca? O que você tem ensinado para os seus liderados sem abrir a boca? Porque talvez você ache que não tem ninguém olhando, mas tem. Você fala sobre disciplina com eles, mas você não é disciplinado. Você fala com eles sobre organização, mas você não é organizado. Então você cobra algumas coisas que você não pratica. Isso vai afetar. Isso vai afetar a sua liderança, isso vai afetar o seu resultado, isso vai trazer uma série de coisas que vai te prejudicar. Então por isso que eu preciso que você reflita sobre isso. O que você ensina para os seus liderados em cima do que você pratica, sem abrir a boca? Jesus ensinava na prática. Então isso aqui é importante. Eu anotei aqui algum versículo para você. Eu anotei um versículo aqui para você também entender mais sobre isso. João 13, olha só. Pois bem, se eu, olha o que Jesus fala, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Quais são os exemplos que você está dando para o seu time, para a sua equipe, para você poder aprender? Fica aqui essa reflexão, ok? Quarto ponto, visão de futuro. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia para onde ele estava indo. O problema de você não ter visão de futuro é que você se perde, você se distrai, você deixa de cumprir o seu propósito, você direciona as pessoas no caminho errado. E Jesus aqui, ele sabia. Então, qual é a visão de futuro que você tem, na qual você está levando o seu time? Cleiton, eu não tenho clareza sobre a visão de futuro. Eu sou um líder, mas eu não tenho clareza. Eu sou empresário, mas eu não tenho clareza. Tá tudo bem. Essa falta de clareza, independente se você tem ou não, você está levando pessoas. Existem pessoas te acompanhando. Então, eu preciso que você reflita sobre isso aqui. Sobre a visão de futuro. Por quê? Porque na realidade, olha só. Deixa eu pegar um versículo para você entender do que eu estou falando. João 14. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé está falando o seguinte para Jesus, eu não sei para onde você vai. Então como é que eu vou saber o caminho se eu não sei para onde você está indo? Jesus, sabendo quem ele é, a identidade que ele tem, ele vira e responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha a visão de futuro. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia para onde ele estava indo. Essa questão de identidade, essa questão de não saber o que fazer, essa questão de qualquer caminho serve, para Jesus nunca colou. Ele sempre soube realmente o que ele precisava fazer. Para onde você está conduzindo o seu time? Quais são os caminhos que você está percorrendo e levando as pessoas junto com você? Qual é a visão de futuro que você tem? Eu preciso que você reflita sobre isso. Porque existem pessoas te acompanhando, pessoas que confiam em você, inclusive. Independente se você tenha percebido ou não, eles confiam em você. Fica aqui essa reflexão também, ok? E o quinto ponto que eu anotei aqui. O quanto você é um líder corajoso. O quanto você tem coragem nas tomadas de decisão. O quanto você tem coragem de tomar decisões difíceis. O quanto você tem coragem de enfrentar algumas situações.
Ou você é um líder que você se esconde atrás da sua equipe, se esconde atrás de problemas? Porque Jesus era corajoso. Jesus enfrentou o diabo no deserto. O diabo foi lá, buscou distrair Jesus, isso e aquilo, Jesus não. Sabia quem ele era, não vou quebrar princípio, não vou mudar. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei o meu propósito. Jesus entra no templo, olha só, e ele expulsa os mercadores. Jesus poderia falar assim, ó, Pedro, João, Tiago, vem aqui, ó, entra lá e expulsa todo mundo. Não, ele mesmo fez. Repare que ele vem, ó, fazendo e ensinando. Você imagina quando Judas entrega Jesus e os soldados vêm para pegar ele, ele poderia sair correndo, ele poderia se esconder. Ele sabia que ele seria traído. O que ele fez? Na hora que Pedro tira a espada e vai lá e corta a orelha do soldado de Malco, o que ele faz? Pedro, calma. Quem vive pela espada, morrerá pela espada. Não, ali ele chega e fala, não, fica tranquilo. Precisa ser feito isso, para que cumpra seu propósito. O quanto você é corajoso, o quanto diante das crises que você enfrenta, você vai lá e toma as decisões importantes, você está na linha de frente. O quanto o seu time olhando para você, ele confia em você, ele confia na sua liderança. O quanto os seus liderados se sentem protegidos através da sua liderança. Você passa essa confiança, você passa esse sentimento de proteção. É importante que você reflita sobre isso, se você realmente está passando isso para os seus liderados. Se você passa essa segurança para eles, dada a coragem que você tem de assumir que você realmente é o líder, de assumir algumas responsabilidades, de não ficar se escondendo atrás de determinadas pessoas do seu time. O quanto você é um líder corajoso? Ou você não tem tanta coragem assim? Ou você usa algumas pessoas para colocarem na linha de frente? É importante você refletir, por isso que eu coloquei que a coragem, que era uma das características da liderança de Jesus, ela precisa fazer parte da sua liderança também. Talvez você nem tenha pensado nisso. Nunca parei de pensar se eu sou um líder corajoso. É muito simples, quando chega um problema, como é que você resolve? Eu já contei essa história aqui para vocês. Eu trabalhava numa empresa e era no ramo moveleiro. E eu era gerente de loja e nós fizemos uma venda alta, na época, para um policial. Passamos o prazo de entrega, o prazo venceu, passamos o prazo correto, o prazo venceu, teve um problema lá com o fornecedor, e passamos outro prazo e não cumpriu, o terceiro prazo e nada, chegou uma hora que ele perdeu o sentido. Ele falou, cara, vocês estão me enganando. Se sentiu enganado, e ele não estava errado. E de repente, um belo dia, ele chega na porta da loja, encosta um caminhão, entrou, como ele era um policial, a gente sabia que estava armado. Ele falou, olha, pode pegar esse sofá, pode pegar aquela cama, pode pegar aquela poltrona, pode pegar aquela cômoda, e começou a pegar as coisas. E aí, eu lembro que os vendedores ficaram me olhando, e eu fiquei observando, e ele pegando e colocando no caminhão. E aí chegava um vendedor, quer que eu vá lá? Eu falava assim, não, deixa ele. Daqui a pouco chegava outro, chefe, quer que eu vá lá? Se quiser a gente faz aqui um tumulto aqui. Eu falei, não, deixa ele. Ele estava alterado, e eu observando. E aí, eu fui próximo a ele, e ele falou assim, nem vem porque vocês me prometeram e tal. Eu falei, olha, você tem razão, nós prometemos, não cumprimos, pedi 3 prazos, não cumpri, você está certo. Só tem uma coisa que você talvez não refletiu. O que você está fazendo, você pode ter consequências diante de uma situação onde você estava certo. E porque você está tomando essa decisão, essas consequências podem te colocar no papel de errado, assim como a gente também. Porque você imagina se seus superiores descobrem que você fez isso. Você imagina quando o jurídico da empresa tiver que dar andamento em processo de coisas que foram feitas aqui. Qual é o impacto disso? Olha que interessante. Você estava certo, mas no momento de nervoso, com a cabeça quente, você tomou uma decisão e agora, estando certo, você passa a ser errado pela decisão que você tomou.
E com muita calma, muita tranquilidade. E aí na hora ele, não sei o que tal, de repente ele falou assim, cara, você tem razão. Aí ele começou a me pedir desculpa. Ele falou assim, cara, desculpa, você tem razão, eu não tinha parado para pensar. Eu falei, olha, semana que vem você vai receber, não precisa disso. Que nem eu volto a falar, você está certo, porque nós passamos um prazo e não cumprimos, mas semana que vem você recebe mercadoria. E aí ele entendeu, e aí ele falou, pô, rapaz, tira a mercadoria, desce, coloca tudo no lugar. Por que eu te contei essa história? Porque depois que ele foi embora, depois que isso encheu pessoas olhando na frente da loja, tudo e tal, mas depois que ele foi embora, todos os vendedores que estavam presentes vieram me dar parabéns. Falou, olha, você foi corajoso, hein? Você com toda a sua calma, sua tranquilidade, você chegou lá, tal, não sei o que você falou para ele, eu sei que deu certo. Não, eu só falei a verdade. Eu falei que, diante de um cenário onde ele estava certo, o que ele estava fazendo estava colocando ele no papel de errado. E ele ia sofrer consequências com isso. A empresa errou, só que ele também errou, e ele ia sofrer algumas consequências. Eu falei a verdade para ele. E aí, a partir daquele momento, eu percebi que houve uma admiração maior por parte do time, por parte da equipe. Porque nesse momento, o que eles esperavam? Eles acharam que eu ia fazer o quê? Que eu ia simplesmente me esconder e ia pedir para alguém, olha, vai lá, resolve, olha, fala que eu não estou aqui, olha, vou lá para o fundo da loja, olha, não vou me meter. Não, eu entendi que era o seguinte, era um problema na empresa que não cumpriu o prazo e eu, como gerente de loja, eu era a pessoa responsável ali que precisava resolver o problema. Eu não tinha para onde correr. Poderia ter corrido? Sim, mas eu falei, não, o que é certo. Cleiton, mas foi perigoso, porque ele estava nervoso, e isso e aquilo não. Quando você age falando a verdade, quando você é uma pessoa correta, quando você carrega princípios, tem coisas que você não precisa se preocupar. Então eu te trouxe esse exemplo porque no seu dia a dia, o quanto as pessoas do seu time, o quanto os seus liderados confiam em você, o quanto eles têm segurança na sua liderança. Isso aqui é importante. Porque às vezes é uma decisão, uma coisa que você faz e você perde a credibilidade. A pior coisa que tem é você ter um líder que você não confia. É você ter um líder que você não acredita. Então, fica aqui essa reflexão. Gente, eu quero pedir para você fazer a inscrição no canal, você que ainda não está inscrito. Hoje nós falamos sobre 5 características da liderança de Jesus. E você aprende muito com Jesus. Jesus é o maior líder que já existiu. Se você quer ser um líder de alta performance, é só você aprender com ele. Reflita sobre isso, assista esse episódio novamente e anote tudo aquilo que você precisa aprimorar. Quero te fazer um convite. Venha fazer parte da Imersão Evolution. Imersão Evolution. Olha só, Cleiton, por que você fala da Imersão Evolution no final do vídeo? Porque o meu intuito na Imersão Evolution é que venham pessoas que realmente querem mudança. E um dos filtros que eu uso é justamente isso. Pessoas que chegam até o final do vídeo. É muito comum as pessoas começarem a assistir o vídeo e não acompanhar até o final. Então eu sei que quem chegou no final, ele está buscando a mudança. Ele quer realmente uma transformação. Por isso que eu deixo para o final. A Imersão Evolution é um ambiente de mudança de mentalidade. É um ambiente onde você realmente vai entender aquilo que te bloqueia, aquilo que te impede de avançar, aquilo que te impede de realizar os seus sonhos, os seus objetivos, e é onde você entende o que você precisa fazer, o que está roubando seu tempo, roubando energia, onde está indo suas perdas financeiras. É um ambiente de crescimento. No link da descrição, você vai clicar, você vai ter acesso ao site e a equipe vai entrar em contato com você, você preenche lá os seus dados, a equipe vai entrar em contato e te passar todas as informações. Ou se você quiser ir lá no meu Instagram, Cleiton C. Pinheiro, só me chamar no direct e falar assim, Cleiton, eu queria mais informações e eu mesmo vou pegar o seu contato e passar para a equipe, tá bom? Imersão Evolution, você precisa fazer parte. Gente, pega esse link e compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.